O Pedro falava sobre a questão de jogadores, né, que atuaram nas eliminatórias, o Gerson, por exemplo, se o Flamengo vai conseguir contar com ele ou não. No caso do São Paulo, pois o São Paulo não conta muito com o Lucas, com o Bobadilla, talvez até com o Ferrarese, jogadores que atuaram ontem. Será que eles estarão em campo? Exatamente. Bom dia, Bruno. Essa é a questão do São Paulo para essa partida contra o Atlético Mineiro. Como chegam esses jogadores que disputaram as eliminatórias? Os dois jogadores que estavam em campo ontem, né, na vitória do Paraguai contra a seleção brasileira. O Bobadilla jogou a partida inteira e o Lucas entrou no segundo tempo, aos 34 minutos, no lugar do Rodrigo. Bom, a esposa do Lucas publicou nas redes sociais um vídeo já dizendo que o Lucas, ele que viajou de madrugada, já chegou de uma viagem e já está indo para outra. Então, já dando a entender que o Lucas está à disposição, ele já saiu de casa com o uniforme de viagem. São Paulo encerra nesse momento a preparação para a partida aqui do CCT da Barra Funda. Depois, os jogadores viajam para Belo Horizonte, então o Lucas está nessa viagem. A gente não tem informações, então, sobre o Bobadilla que estava com a seleção paraguaia e, como você disse, também o Ferrarese com a seleção venezuelana. Provável time do São Paulo com essas dúvidas sobre esses jogadores, né, defendendo seleções com Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington. Luiz Gustavo, Bobadilla, se tiver condições. Marcos Antônio pode ser o substituto dele. Wellington Rato, William Gomes pode ser também o substituto do Wellington Rato. Luciano, Lucas e Caleri. São Paulo joga amanhã contra o Galo para tentar a remontada e ficar com a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Vamos conversar com o Fernando Vidotto para saber como é que o tricolor se preparou para o resgate dos soldados Lucas, Bobadilla e Ferrarese, Nandinho. Fala, Andreoli, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos falar dos dois titulares, né, do São Paulo, do Luiz Ubeldia, que estiveram em campo ontem no Brasil e Paraguai, começando pelo Lucas. Ele entrou no segundo tempo da partida, não participou do treino, mas viaja hoje à tarde com a equipe para Belo Horizonte. O São Paulo está otimista de que ele possa ser titular amanhã contra o Galo. O outro atleta nesse Brasil e Paraguai, o Bobadilla, foi titular durante todo o jogo ontem à noite, volta hoje à tarde para o Brasil. Olha a coincidência, nosso repórter Felipe Brizola está lá em Assunção cobrindo a seleção brasileira, encontrou o Bobadilla no aeroporto, perguntou como ele está, ele disse meio cansado, mas se precisar consegue jogar 45 minutos, ele deve encontrar o restante do elenco direto no aeroporto e aí viajar também direto para Minas Gerais, São Paulo, que precisa reverter essa vantagem do Atlético no jogo de quartas de final. Andreoli. Valeu, Nando. Informações direto do avião que trouxe o Bobadilla. Que é isso? E existe bastante gente no São Paulo otimista com a possibilidade de Renan Lodge virar reforço tricolor em 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre Renan Lodge no São Paulo. Confesso que desde o princípio, quando esse assunto veio à tona, sempre olhei com desconfiança, até porque uma fonte são paulina me garantiu que o atleta ganha 3 milhões de reais por mês, livres de impostos no Al Hilal. Mas posso assegurar para vocês que existem negociações, que o São Paulo está tentando viabilizar esse negócio para janeiro de 2025. Vale a lembrança de que o São Paulo perderá o Wellington no fim dessa temporada. O Wellington já assinou um pré-contrato com o Southampton e sai sem custos. A ideia do São Paulo é transformar o Renan Lodge em titular para a próxima temporada e a presença de Rui Costa como diretor executivo de futebol do Tricolor é o grande trunfo. O Rui Costa é muito próximo do Renan Lodge, eles trabalharam juntos nos tempos de Atlético Paranaense. Uma pessoa do staff do Renan Lodge me contou que o São Paulo fez proposta oficial de empréstimo para o Al Hilal. O time saudita emprestaria sem custos o Renan Lodge na próxima temporada e ainda ajudaria com parte dos salários. O São Paulo alega não ser capaz de bancar esses 3 milhões de reais livres de impostos por mês. O Al Hilal em algum momento até concordou em levar essa história adiante, até que veio a notícia de que o Neymar vai precisar de mais 2 meses para estar em forma. Diante disso, o Neymar terá seu nome riscado da lista de inscritos do Campeonato Saudita e o Renan Lodge, que perdeu essa vaga para a entrada do Neymar, será relacionado novamente e vai ser utilizado daqui até janeiro, quando a janela reabre lá no futebol saudita e quando o Neymar será inscrito no Campeonato Nacional.
Por conta da presença do Renan Lodge entre os inscritos, atletas que serão utilizados pelo Jorge Jesus, a negociação entre São Paulo, Renan Lodge e Al Hilal vai ficar para mais para frente e vai depender de uma série de outras questões. Não dá para garantir que o Renan Lodge será reforço tricolor nesse momento da janela de transferências. São Paulo treinou hoje pela manhã, enfrenta o Galo amanhã em Minas, na Arena MRV, está com uma situação complicada, né? Perdeu em casa o primeiro jogo. Alguns jogadores que podem entrar em campo amanhã em campo, o Lucas e sobretudo o Bobadilla jogou o jogo inteiro. Os São Paulinos ficaram, sai Bobadilla, não, o técnico tem uma pinta meio do William Vac, né, falando tira ele do jogo. E não, ele jogou até o fim, né? O Bobadilla jogou bem, inclusive. Muito bem, ele. Mas tudo isso deixa em dúvida sobre o que vem por aí no São Paulo amanhã, Arnaldo. Pois é, a gente estava falando das questões dos jogadores da data FIFA do Corinthians. A data FIFA do Corinthians... O Corinthians joga na quarta, o São Paulo joga na quinta, são 24 horas a mais. Pouca coisa, né? Pouco é o intervalo. Agora, Tironi, você tem que levar em consideração que o Atlético também está na mesma situação. E o Atlético teve jogadores que jogaram mais na data FIFA que o São Paulo, né? O Arana jogou... Minutos ou jogos, você fala? Minutos. Nos dois partidos. A Arana começou nas duas partidas. Júnior Alonso, assim como o Bobadilla, jogou até o final ontem, jogou também pra caramba, pelo Paraguai. Alan Franco jogou as duas pelo Equador. O São Paulo, acho que o caso mais difícil mesmo é o do Bobadilla. Por quê? Porque ele vem em grande fase no São Paulo, na seleção. Ontem talvez tenha sido, olha, se não o melhor, um dos melhores jogadores em campo. E no São Paulo, o reserva dele, a opção dele é o Marcos Antônio, que recém chegou. Fez uma partida como titular, duas. Por um jogo decisivo, o Bobadilla seria muito importante. Acho que é uma situação que o São Paulo pretendia, o Zubeldia, escalá-lo como titular, mas ele tem que ver muito como o cara volta. Ele se matou ontem no campo, botou o Paquetá no bolso e tal, né? Essa situação toda. O Lucas não. O Lucas jogou pouco tempo nos dois jogos, né, da seleção brasileira. Aliás, entrou antes do Estevão, né? Mas o que eu falei pra você aqui? Falei? Não falou, falei? O que eu falei pra você aqui? Se o Brasil estiver perdendo, vai entrar Lucas ou Estevão? Entrou o Lucas. Entrou o Lucas. O Estevão jogou o finalzinho. É básico. Defensores del Chaco, básico. Aliás, o Estevão entrou e já tomou uma pernada lá no campo, né? É isso, os caras, moleque, dão porrada nos caras. E aí eu acho que o São Paulo do Zubeldia vai ter o Lucas com certeza. E o Bobadilla eu imagino que não tenha condição de começar jogando. Aí também transfiro a pergunta para o Milito, vai fazer a mesma avaliação dos jogadores dele, para saber, porque são titulares Júnior Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco. São titulares do Galo. E aí esse cenário que o São Paulo vai viver, e o Atlético, vai ser o mesmo do Bahia, do Flamengo, né, que tiveram jogadores nessa data FIFA. A coisa mais bizarra da data FIFA falsa no Brasil, né, levando em consideração, por exemplo, que o Inter joga hoje pelo Brasileiro mais cedo e também teve trocentos jogadores convocados, o Ener Valencia fez o gol ontem no Equador, colocar uma decisão de Copa, jogo de volta, colado à data FIFA. Porque o brasileiro até dilui, em tese. Agora, na volta da data FIFA não tem o menor cabimento mesmo. É o que está acontecendo dessa vez para esses times envolvidos. Não dá nem para dizer que eles não fariam isso se não tivesse tanto jogo adiado, problema do Rio Grande do Sul grave e tal. Fariam. Faria a mesma coisa, o calendário faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Então, e é uma situação que eu acho muito, para o São Paulo, difícil. Eu acho que o Atlético tem todo o favoritismo, ganhou o primeiro jogo no Morumbi. O São Paulo não ganha do Atlético há muito tempo. E ao Atlético basta empatar, né? O São Paulo tem que fazer um jogo fora de casa que ele não faz há algum tempo para tentar levar para os pênaltis, por exemplo. Né? E só contar uma historinha aí sobre esse tema. 2014, o Brasil ia jogar na China. Foi jogar na China, eu acho. Só que tinha Corinthians e Atlético na volta. Aquele famoso 4-1, né? Que o Atlético... A única vez que o Corinthians foi eliminado pelo Atlético e tal. Se não me engano, viajaram o Tardelli pelo Atlético, Elias e Gil pelo Corinthians. E na volta, voltaram juntos, chegaram no mesmo dia do jogo. E o Tardelli avisou os caras, eu vou pro jogo.
o mundo quase caiu na cabeça do Elias e do Gil, porque eles não foram pro jogo, ficaram no banco. Ótimo ponto esse aí. E o Tardelli falou, eu vou pro jogo e eu tô avisando vocês. Vai sobrar pra vocês, se vocês não forem, mas eu vou. Eu não tô sendo traíra com você. E foi pro jogo. E 4-1, não sei o quê. Cara, a torcida queria matar o Elias e o Gil. Como que um jogou e outro não? Me parece um caso do tipo assim, ó. Os dois estavam em campo na terça igual. Se um deles não forem pro jogo ou tal, você pode explicar o que você quiser. Sei lá, o São Paulo passa pelo Atlético, os 3 não jogam, o Bobadilla joga. Os 3 estão lascados. Inverteu. Os 3 jogam e o Bobadilla não, o São Paulo cai. Olha, os 3 jogaram e estão em campo. Cara, isso daí, entre eles, o torcedor vai ter dificuldade de entender se acontecer situações diferentes. Um indo para jogo e o outro não. E aí, professor Bueno, primeiro, que delícia essa data FIFA, né? Coisa agradável. E agora os times voltam a jogar hoje. Não dava para falar, Bobadilla, vai aí, dá 10% a mais aí, vamos pro jogo, não? Quanto tempo dá, hein? Menos de 48 horas dá, né? Porque mais cedo o jogo... Acabou o jogo, jogou o jogo inteiro. Né? Com a seguinte observação que a gente tem falado. Esses jogadores, todos os jogadores do Brasil, do Paraguai, da Venezuela, do Chile, da Argentina, os caras jogam tudo pelas seleções dele. A nossa impressão, nosso distanciamento é nosso distanciamento da seleção, não é deles. Verdade. Para eles, o Bobadilla saiu o jogo ajoelhado chorando. Nossa, o Pita ontem parecia que... O Pita do Cuiabá lá tava sem perna. O Paraguai vai numa vaga na Copa do Mundo, cara. Não é um jogo da Copa do Brasil. Não dá para dosar, tira lá. Mesmo pro Dorival, né? Tira lá, você acha? Dorival me manda para aquele lugar, manda você para aquele lugar. Então, o envolvimento numa data FIFA, ele é muito grande por parte dos jogadores. A gente fica com essa impressão. A seleção, não, pelo contrário. Então é uma situação para... Mas aqui me lembrou uma história do próprio Bobadilla que ele falou, né? Que ele recusou a ir para a Olimpíada. Então, a Olimpíada é uma... Não, claro. Sim, claro que... né? Mas assim, vamos combinar que para um atleta da seleção do Paraguai, você ir para a Olimpíada é um negócio mais legal, até. A dupla titular do São Paulo não deve ter problemas para a partida de amanhã contra o Galo. O Ferrarese, que também está na data FIFA com a seleção venezuelana, vai voltar aí amanhã. Deve ir direto para Belo Horizonte e se juntar à delegação São Paulina. E falando de amanhã, no jogo decisivo pela Copa do Brasil, São Paulo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou se quiser passar direto aí para as semifinais da competição, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença, né? Para os ídolos do São Paulo, Luiz Fabiano e Diego Lugano, a virada é possível. Fala, torcida tricolor! Hoje o elenco de São Paulo realizou o penúltimo treino antes do confronto com o Atlético Mineiro, que acontece nessa quinta-feira às 9h45 da noite na Arena MRV. A partida vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Os trabalhos dessa terça-feira começaram com um aquecimento com exercícios de fundamentos técnicos e ativação. Na sequência foram feitos trabalhos de posse de bola e saídas longas. Por fim, o técnico Luiz Ubeldia comandou um tático de 11 contra 11. Todas as atividades do dia contaram com a presença de jogadores das categorias de base do tricolor. Após o treino, rolou a coletiva de apresentação do volante Santiago Longo, que vestirá a camisa 4 do tricolor.